Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, meu Pai. Meu Deus, somos alegres aqui nessa tarde. Somos felizes nessa tarde por obedecer a Tua palavra, por entender a Tua palavra da graça, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse entendimento. As pessoas que nos visitam, os Teus filhos que nos visitam, essa igreja maravilhosa, meu Pai, na mente iluminada, os olhos iluminados, o coração interagido com o Espírito habita no nosso Espírito e faz que nós regozijamos na Tua presença. Muito obrigado e muito grato a Ti, meu Deus. Amém e amém. Mais uma vez, graça e paz aos irmãos, graça e paz aos inscritos aí do canal, né? Estamos aqui nessa tarde, hoje aqui, né? Passamos aqui já de 5 horas da tarde, às 17 horas de um grande domingo. Nós reunimos aqui em Interlagos, bairro Interlagos, Linhares, Espírito Santo. O meu nome é Eliomar, os irmãos já conhecem aí do canal, né? Meu nome é Eliomar, né? Eu trago alguma mensagem, muitas mensagens aqui como ministro do Evangelho da Graça de Deus. Muito obrigado a você que acompanha esse canal, né? Compartilha, irmão, esse canal aí, né? Compartilha, deixa o seu like, né? Comenta e compartilha, porque esse Evangelho da Graça que alcance muitas mentes, não por salvar ninguém, mas para entender na mente, para não ser pego de surpresa, porque a lei reina aí por fora, mas o Espírito, ele habita no nosso Espírito, faz que nós entendamos essa graça maravilhosa, amém, queridos? Então, nessa tarde, irmão, nós vamos abordar o livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo por versículo. Nós vamos entender. Eu tive 20 anos reunindo, né, na instituição religiosa e nunca tive esse tipo de ensino, né? Nunca abordamos esse assunto, porque geralmente a instituição religiosa e todas as pessoas que reúnem em outros lugares, eles preferem mais ler a Antiga Aliança, que foi abolido pelo corpo de Cristo, né? A Antiga Aliança foi abolida pelo corpo de Cristo para quê? Para fazer uma nova e eterna aliança, que ocultaram, né? E deixaram de pregar a nova aliança. O que é a nova aliança? Lembra quando Jesus reuniu os discípulos, né? E falou assim, ele abordava, né? O pãozinho ali, o suquinho, dizia, este é o sangue da nova eterna aliança. Quer dizer, isso, a eterna aliança era o quê? Era o sangue de Cristo derramado, depois dele ressuscitado, formando uma nova aliança que foi ocultada pela teologia há 180 a 200 anos. E as pessoas conhecem a antiga aliança. A antiga aliança prega-se Moisés, prega-se Ezequiel, prega Josué, prega, né, Daniel, prega Moisés no Mar Vermelho, prega tudo sobre a antiga aliança. Isso aí nós já sabemos de cor, né, irmãos? Mas, e os benefícios da cruz? São, irmão, se eu falar para você que de 100%, se 3%, 4% das pessoas que lê Bíblia conhecessem os benefícios da cruz, não obedeci mais o homem, obedeci a Cristo, que é o nosso pastor. Amém, queridos? Amém. Esse é o entendimento. Mais ou menos 3, 4%, irmão. 3, 4%. Né? Que conhece só a ressurreição de Cristo, os benefícios. A pessoa não conhece os benefícios. Um exemplo, santificação, não sabe, tem que se santificar, tem que jejuar. Justificação, não sabe o que é justificação. Um exemplo, aquela palavra-chave lá como se diz, aquela incircuncisão. Irmão, eu não sabia o que era incircuncisão, eu não sabia o que era circuncisão, eu não sabia nada disso. Eu reuni durante 20 anos lá como pastor, eu não sabia disso. Hoje eu sei o que é circuncisão, incircuncisão. Hoje eu sei o que é santificação, justificação, regeneração, né? Batismo no Espírito Santo, que foi a morte de Cristo, Romanos 6,3. Jesus Cristo nos batizou com um único só batismo, no seu sangue. Ele batizou nós para sempre. Esse foi o verdadeiro batismo. Em Efésios 4,5 diz que há um só Deus, um só Senhor, há um só batismo. Paulo, nesse batismo, nesse um só batismo, ele quer dizer que foi no sangue de Cristo. Porque batismo nas águas não tira pecado, era arrependimento, né? Aquele que pecava na lei. E João Batista batizava o quê? Judeu. João Batista não batizava gentil. O gentil não era participante da lei, o gentil não tinha nada a ver com a lei, era só judeu, e João Batista veio para representar aquele que viria salvar o judeu da maldição da lei. Gálatas 3, número 10. Amém, querido? E hoje nós vamos abordar
um assunto aqui muito importante. Romanos, capítulo de número 5. Os irmãos ficam ligados aqui que de Romanos 5 a gente vai para outros livros, tá? Tem versículo aqui que leva a gente longe. A gente traz para a Antiga Aliança, leva para as cartas de Paulo, leva para o livro histórico, né, Mateus, Lucas, João e Marcos, leva em vários livros, irmão. Esse livro de Romanos, ele é muito, mas muito abençoado. Ele começa assim, ó: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificação, Jocelino? Justificação? O que é justificação? Como feito justo, né? Justo. Como feito justo. Justo. Abençoado. O que é justificação? Justificação é quando a pessoa faz, do meu ponto de vista, algum pratica ou fala, ou faz algum ato que não é certo e ele passa a justificar. Ou, por exemplo, você justificou, acabou de justificar para a gente que tinha que atender o telefonema aí porque era uma causa justa. Sim. Aí a gente tem que dar uma justificação, no meu ponto de Sim. vista, não sei. Não Se pode- é mais além também. É, mais além, aqui no sentido espiritual, tendo sido justificado. Que justificação é essa, irmão? Vamos ver que justificação é essa? Eu posso falar? Pode falar, irmã. Quem nos justifica é Deus. Deus, sim, Nós não somos capazes de ser justos nunca, né? Sim, Nós somos sim. justos diante dele pela fé. pela fé. Né? Então a Bíblia diz que quem nos justifica é Deus. Eu não vou conseguir me justificar nunca. Sim. Agora eu, pela fé, eu mostro que eu sou justificado, né? Pela fé. Sim. Aqui esse versículo fala, né? Justificado, pois, mediante a fé, né? Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Sim, sim. A irmã está correta. Vamos confirmar. Agora volta aí um livro aí, 4:25. Romanos 4:25. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. 4:25. Irmão, aqui abençoado, escrito aqui só tem Bíblia. Não tem conto de carochinha, não tem fada, não tem nada aqui, não tem história. Aqui é só Bíblia. Vamos lá. Romanos 4:25. Quem achou pode ler. E ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para os nossas justificação. Então a justificação foi a morte de... Isso. Mas vamos entender, vamos lá para Romanos 6,14, vamos entender mais ainda? Vamos entender mais ainda? Vamos entender isso aí. Romanos 6,14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nossa Deus do céu. Maravilhoso. Sabe quantas vezes que eu ouvi isso durante 20 anos? Nunca, irmão. É doce para a nossa vida. Ai, ó. Olha, irmão, eu vou trazer 10 minutos de mensagem aqui, depois eu vou entrar no testemunho e depois eu vou voltar com a mensagem. É meia hora só, irmão, aqui ninguém fica abafado, mas é só Bíblia. Então, irmão, vê de novo, irmão, aí, 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Vamos conferir em João, capítulo 1, versículo 17. Vamos ver por que o apóstolo Paulo falou isso? Vamos ver. Vamos ver. João o quê? João 1, 17. João. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Irmão, essa palavra me chamou a atenção. Sabe por quê? Porque você sabia, irmão, que Jesus, na sua carne, ele foi ministro da circuncisão? Sim. Nossa, rapaz, quando eu descobri isso, eu falei, Jesus, o Jesus da carne, ministro da circuncisão. E lá no livro de Tito, no capítulo 1, versículo 10, Paulo alertou a Tito, cuidado com aqueles que pregam a circuncisão, afaste-se dele. Aí eu fiquei imaginando assim, meu Deus, Jesus era ministro da circuncisão e Paulo está mandando afastar daqueles que pregam a circuncisão. Vamos ler aqui? Vamos ler aí. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente aos do grupo da circuncisão. Irmão, vamos entender isso aí. Ó, nós só começamos o versículo número 1 em Romanos, é muita coisa, hein? Vamos entender isso. O que é circuncisão e incircuncisão? Gálatas capítulo 2, por favor. Vamos ler?
Gálatas, capítulo 2. Vamos ver os dois apóstolos aí? Vamos ver os dois apóstolos que pregavam dois evangelhos diferentes? Ele pregava, um apóstolo pregava o evangelho da circuncisão e o outro apóstolo da incircuncisão. Vamos conferir se isso é verdade. Gálatas 2, versículo 7 em diante. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Parou. Quem é que fala isso? Paulo disse assim: o evangelho da incircuncisão foi me confiado, como a Pedro da circuncisão. Pedro era discípulo de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é pregador da circuncisão, irmão. Isso antes da morte de Cristo. Olha ele pregando a lei, o Jesus da carne pregando a lei. Por que Jesus da carne pregou a lei? Vamos entender isso? Gálatas capítulo 4, versículo número 4. Vamos ver para que Jesus pregou a lei. O porquê. Vamos entender? Gálatas. Mas quando chegou a plenitude do tempo, não é isso? Isso. Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. 5. A fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebamos a doação de filhos. Então o corpo de Jesus, no entendimento, remiu os que estavam debaixo da lei. O Brasil existia? Não. Eu era nascido? Não. Jesus está falando comigo? Não. Era quem estava naquela geração, debaixo de maldição, olho por olho, dente por dente, e o corpo de Jesus obedecia à lei. Olha que entendimento, irmão. Você sabe quando é que eu aprendi isso em 20 anos lá? Você aprendeu isso? Sabia disso, vocês dois aí? Você sabia disso? Sabia também não? Sabia, pastor? Também não. Isso é muito gostoso, irmão. Ninguém sabe o que Irmão, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela... Quer dizer que Jesus não me salvou? Não. Jesus não me salvou, não salvou que está debaixo da lei. Eu estava lá, eu não tinha nascido. O meu espírito, sim, foi eleito e foi formado desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Você sabia quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus? Não é a nossa carne, não é o nosso espírito. Porque Deus ele é espírito e nós temos um espírito revestido de carne. Você sabia disso, irmão? Sabia disso? Você sabia disso, irmãos? Irmão, isso é muito glorioso, escrito, glorifica a Deus por isso. Ninguém dá esse ensino, porque a antiga aliança permanece. A antiga aliança, vamos ver o que Paulo falou na antiga aliança? Nós estamos aprendendo no capítulo 5 de Romanos, que só começou. Vamos ver o que Paulo falou da antiga aliança? 2 Coríntios 3, versículo 13 e 14. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 14. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Mas a seu sentido foram endurecidos, porque até hoje, mesmo quando está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. A antiga aliança foi abolida. Tá, na antiga aliança foi abolido. Quem falou isso? Quem subiu no paraíso? A Bíblia diz em Gálatas que Paulo recebeu a revelação da graça de Deus. Irmão, quando eu vou para o livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, vamos ver o que Paulo testemunhava, irmão? Atos 20, 24. Vamos ver o que Paulo testemunhava aí? Vamos lá? É gostoso demais você aprender a graça de Deus. Atos 20, 24. Isso é maravilhoso, irmão. Eu fico empolgado, eu fico maravilhado com a graça de Deus, porque essa graça de Deus está expandindo em todo o Brasil, né? O sistema religioso está furioso com quem prega a graça, porque esvazia cofre. Todavia não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo testemunhava de quem, irmão? Graça. Não é o Evangelho do Reino de Deus, não? Quem pregava o Evangelho do Reino de Deus era o ministro da
Circuncisão. Circuncisão. Então a Bíblia tem dois Evangelho. que a teologia, irmão, a teologia... Pedro, João e Tiago. A teologia ocultou, irmão, esse evangelho da graça. Coitado daqueles que estão dizimando. Cristo aboliu a lei, Cristo aboliu a antiga aliança. Os dízimos, nós sabemos, irmão, que o dízimo era uma sentença para o povo israelita. Malaquias 1:1. Sentença. Quem não dasse dízimo, o que Deus fazia, irmão? O que Deus fazia? Os irmãos aprenderam aqui. O que Deus fazia? Quem não dasse 10ª parte lá, que era grãos, cereais, alimento, quem não dava? O gafanhoto comia a lavoura. Deus enviava praga e gafanhoto. No capítulo 3 de Malaquias, versículo de número 11, eu preguei 20 anos lá no sistema que o gafanhoto era demônio, irmão. Oh, falta de entendimento, irmão. Se prega até hoje. Se prega até hoje. Mas a Os Bíblia- irmãos ficam com medo de dizimar, porque o demônio vai na sua casa, o demônio vai tirar seu emprego, irmão. Oh, coisa triste. Qual é o texto da onde fala que era o gafanhoto mesmo, para não ficar só na palavra? Joel 1:4. Não era nem dinheiro, né? Era alimento. Era alimento. Né? Vamos provar isso depois Transformar em dinheiro. nos livros históricos. Vamos lá. Isso é só o começo do livro de Romano, irmão, hein? Porque o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. Porque o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. Porque o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Devorador, parou, o devorador. O devorador do livro lá de Malaquias 3:11 era o que, irmão? Praga, gafanhoto. E eu preguei no sistema, amedrontando os irmãos lá, que era demônio, que era o diabo. Ô irmão, que foda, entendeu? Que ignorância, que ignorância. Né? Eu lembro, irmão, que eu era tesoureiro durante 10 anos, eu fui tesoureiro durante 10 anos lá, quando as irmãs chegavam lá de 95, 90, ok, irmão, olha lá, meu dízimo, porque se Jesus voltar, vou para o inferno. Irmão, onde está escrito isso? Aonde? Alguém pode me mostrar onde está escrito isso? Se me mostrar. Só Malaquias mesmo. A lei, livro da lei. Irmão, Mas ainda em Malaquias não ia para o inferno. O devorador ia comer a lavoura. Lavoura. vamos ver o que... Considerar o diabo como devorador. Vamos ver o que Jesus falou Jesus falou em Mateus 23:23? Vamos ver? Não acontecia mais nada além de comer a lavoura deles. O que eram os dízimos lá? Vamos ver o que eram os dízimos. Malaquias 23:23, Mateus 23:23. Vamos lá. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Então era o que? Alimento. Dizimais do endro, do cominho. Sabia disso, irmão? Você sabia disso? Era alimento. Hoje. Não E era outra dinheiro. coisa, o dízimo lá era anual. Aqui está pior do que a lei de Moisés, de 30 dias. Irmãos, isso é um E era estelionatário. só o dono da lavoura que dava, o trabalhador Isso não. aí, estelionatário espiritual. A gente tem que prender essas pessoas no sentido espiritual, Só não recebia o fisicamente. dízimo os levitas, né? Isso, irmão, isso. Irmão, eu fui 20 Só era anos. levita, só. 20 anos dando dinheiro para homem. Eles falam que é para Deus, mas é para homem. Encher bolso de homem. Porque a obra de Deus, ela foi completa na cruz. O seu sangue carmesim derramado na cruz, ela foi completa. Porque homem não salva homem. Eu tenho que pregar, eu tenho que salvar, ganhar um para Cristo. Mentira. Quem ganhou o homem para o homem foi Cristo, o seu sangue. Remidou. Ele que ganhou para Cristo. Quando Cristo mandou, Mateus 10, vamos ver o que Mateus, olha o que Jesus falou para os discípulos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Mateus 10. Não leveis sacolas de viagem, nem túnica mais, segundo par de sandálias ou um cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Sustento, volta no 8. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebestes, graciosamente dai. De graça receber, de graça. Ai. Por que eu tenho que pagar a homens? Jesus falou, irmão. De graça receber, de graça dá. Jesus, quando ele falou assim, irmão, comei o pão do suor do seu
Por que eu vou viver de dinheiro alheio? Capítulo 5 de Romanos, versículo 2, vamos lá. Paulo fala que quem não trabalha não pode comer também, não é isso? Está escrito isso na Bíblia? 2 Tessalonicenses 3:10, vamos ler? 2 Tessalonicenses, porque a gente tem que provar na Bíblia, viu, irmão? 2 Tessalonicenses 3:10. Tem Tessalonicenses na Bíblia? 2 Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha, quem não quiser trabalhar, o quê, irmão? Tem que morrer de fome, né? Não come, né? Por que eu vou viver de dinheiro alheio? Não é para comer o pão do suor do teu rosto? Rapaz, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, 20 anos, eu fiz a conta, irmão, de quanto eu dei lá no sistema religioso, 61 mil reais. Dá para comprar um carrinho bom, hein? Ai, meu Deus, quando eu fui na reunião que eu vi o pastor, o presidente recebendo um carro zerado, De presente da Você igreja. ficou alegre que você Presente. contribuiu, né? fiquei alegre lá quando contribuí. Depois que eu entendi a graça, falei, nunca mais. Então, abençoados, versículo 2 aqui, ó. Pelo qual também temos entrado pela fé esta graça. Olha, irmão, presta atenção, a Bíblia, nas cartas paulinas, o tempo todo esse apóstolo Paulo fala dessa graça, tá? O tempo todo, irmão. Você lê essas cartas paulinas, né? Que são 14 cartas. E outra coisa para falar para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem. O livro de Hebreu, eu passei 20 anos na minha mente que o autor dos Hebreus era um autor desconhecido. Mentira do sistema religioso. Foi o apóstolo Paulo e eu tenho como provar em vários versículos da Bíblia. Mas eles não querem isso. Sabe por que eles não querem o livro de Hebreu? Porque o livro de Hebreu é um mistério. Lá diz que o diabo foi aniquilado. O sistema vai falar isso, irmão. Se falar isso, como que vai parar de dar dinheiro? Se falar que o diabo foi aniquilado, vocês sabiam disso, pastor? Que lá, no caso de Hebreu, diz que o diabo foi aniquilado pelo corpo de Cristo? Sabia disso? Sabia não? Aí, pastor, não sabia. A gente Irmão, que veio do sistema. vamos ler? Vamos ler, vamos ler. Hebreus 2,14. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler, para os irmãos entenderem que não estou falando abobrinha, né, irmão? Aqui não tem conde de caroxi, não tem abobrinha, não tem falácia, irmão, é Bíblia. E visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, aniquilar é o que, irmão? Deixar de existir. Destruir. Na outra tradução, destruir. Destruir, Pela aniquilar. morte, né? Pela morte. Pela morte de Cristo. Eu falei, nossa, Deus do céu. E outra coisa, irmão, isso aí nem era o diabo, isso aí era A lei. gente sabe o que é. A gente está dando aí para os irmãos entenderem aí, isso aí não era diabo não, a gente tem que explicar isso aí. Era lei, né? Mas o diabo como se diz, é um adjetivo, lá na antiga aliança ele era chamado de opositor, né? Aquele que se levantava contra Cristo. Pedro, você lembra do capítulo 16? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro, né? Aí daqui a pouco Pedro falou, Jesus falou, olha, eu tenho que ir para o monte orar, que o filho não vai ser entregue. Aí Pedro falou, não, Senhor, jamais sucederá isso a ti. Aí Jesus falou o que com ele, irmão? Atrás de mim, Satanás. Para trás de mim. Pedro era o Satanás? Não. Não. Tem que entender isso, né, irmão? Na reunião lá da Santa Ceia, capítulo 6 de João, versículo 70, diz lá que quando Jesus estava reunido com os discípulos, ele disse, olha, mas todo mundo está aqui, mas um de vós é um diabo. Eu falei, Vamos confirmar isso? João 6,70. Vamos confirmar? Vamos ver quem é esse diabo que Jesus estava falando? Quem era o diabo? Vamos lá? Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu aos 12, todavia um de vós é um diabo. Um diabo. E quem era esse diabo, irmão? Quem era, irmão? Iscariotes. Por que, irmão? No coração dele tinha o quê? Ânsia de dinheiro. Ele traiu Jesus por 30 moedas, irmão. Ele é o diabo. A carne do homem é o diabo. Esse ser chamado diabo não entra no homem. Porque diz a Bíblia em Marcos 7,20 que do interior do coração do homem nascem os maus pensamentos. O que nasce lá? Vamos ler, irmão. Vamos ler,
os irmãos entender. Marcos 7, 20. Vamos lá, vamos lá. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro. Pois é de dentro dos homens, do coração dos homens, que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Que é a loucura. Nossa, sai de dentro do coração. Onde é diabo aí, irmão? Em que lugar? Tem diabo aí? Só que nós aprendemos o quê? Se eu perco o emprego, o diabo está furioso com você. Não é assim, irmão? Nós aprendemos. Se a minha esposa se interessa por outro homem mais bonito, mais físico, irmão, o diabo está furioso. Ô, irmão, para com isso. O diabo sai de dentro do coração do homem, os maus pensamentos. A natureza humana. Se eu sair agora, eu sou casado há 34 anos. A Bíblia diz: se meus olhos for bom, todo o meu corpo tem luz. Se os meus olhos for má, todo o meu corpo será tenebroso. Então quem cega o homem? Os olhos. Os olhos capita, joga para meio, a mente vai pro... É do coração que sai a maldade, irmão. Não tem diabo nenhum. Nos ensinaram demônio, diabo. Tem um versículo ali onde está: do coração do homem procede os maus desígnios. Só que, É isso daí. deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Está na Bíblia, hein? Está na Bíblia. Quando Cristo se retira o espírito de Saul, ele coloca o espírito de quem, irmão? Espírito, hein? Mal. Espírito mal. Então o espírito mal vem da parte de quem, irmão? De Deus. Aí quem invoca outro Deus, Deus lança o quê? O espírito Mal. mal. 2 Tessalonicenses 2,11. Vamos lá? Vamos ver o que Paulo falou sobre isso. Irmão, eu gosto de Bíblia demais. Bíblia é muito gostoso, irmão. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2,11. É por este motivo que Deus lhes envia Ó. uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Quem envia quem? Deus. Deus envia, meu irmão. Meu Deus. Espírito sedutor para Tem que um creia grande na mentira. pensamento aqui. Ai, Deus, quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus do céu. Irmão, nos colocaram na nossa mente que esse diabo, ele é acima de Deus. Revela CPF. Que esse diabo está acima de Deus. Filho de engano. Filho de engano. Isso é Deus que está falando, irmão. Não é o irmão Leomar, não, tá? Da irmã Leomar. Tem gente que revela a placa de carro, CPF, nome do cara, espírito de engano. Eu lembro, irmão. O que lindoso veio- acho que é Deus, mas não é que- Deus. eu acho que eu já falei aqui para os irmãos. Veio um missionário fazer 3 dias de campanha lá onde eu reunia. 3 semanas ele ficou. Cada semana ele pregava em uma igreja diferente. Que lá onde eu reunia tinha 7 ou 8 denominações, tinha sede. Né? E esse missionário ele pregou 7 dias, empresa grande. O que aconteceu? O irmãozinho levou a irmã do irmão lá, levou para Goiás. Na última mensagem dele já estava bem combinado. Carregou a irmã embora? Carregou Eu vejo de voltar só. carregou a irmãzinha. Levou a ovelha. Levou a ovelha lá que estava desgarrada, ele pegou e levou. Então, pessoal, Ele quis, aí não só sai da onde? Dentro do coração? vê só Do homem. Foi o diabo, irmão, ou foi o coração dele? Diabo ou coração? Coração, sedutor, os olhos for bom, todo o seu corpo tem luz. Ó, versículo número 2, 5 de Romano. Pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? A paciência, irmão. O pessoal está esperando a tribulação aí. Paulo está vivendo a grande tribulação lá. Paulo foi decapitado antes da queda do tempo, vivendo a grande tribulação. A igreja da Ásia estava vivendo a grande tribulação. João escreve para a igreja da Ásia, passando a grande tribulação. Irmão, era uma coisa tremenda. Quer ver o que Paulo falou? Vamos lá, 2 Coríntios 8. Eu estou falando de tribulação, esse versículo aqui. 2 Coríntios 8, 2. Vamos lá, vamos ver o que Paulo falou.
No meio da mais severa tribulação. Parou. Não precisa mais não, irmão, sabe? No meio da mais severa tribulação. Estava acontecendo a tribulação lá, irmão. Ei, irmão. Quando eu entendi isso, falei, meu Deus do céu. Você sabe por quê que acontecia? Hoje a gente espera ela. Ainda hoje a gente não Nós estava esperamos. esperando. Tava, né? Nos enganaram, irmão. Nos enganaram. Já tem anos atrás que um bocado de coisa aí, eu já não estava mais. Tá vendo? É os olhos que estão sendo iluminados. Acontece com todo mundo. A Isso aí, escama está ó. caindo, pastor. Com todos nós, é assim. Irmão. Eu venho acompanhando esse movimento pelo YouTube, né? Eu venho acompanhando, abriu muito meus olhos. Quando a gente tem, ó, É começa que a eu não iluminar os sou de olhos, ficar começa a ver. falando. E Ver e separar as coisas. E você sabe o que Paulo falou da grande tribulação? Olha o que ele falou no versículo 4. E a paciência, olha o que Paulo adverte. E a paciência, versículo 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Que esperança que Paulo estava e pregando para o gentil lá. Que esperança é essa, irmão? Você sabe que esperança é essa? É porque o templo estava de pé, o templo estava de pé. Irmão, depois da ressurreição de Cristo, o templo ficou de pé 37 anos. E havia a transição da pregação da lei, da circuncisão, graça, era uma graça mesclado. Paulo se converte à igreja primitiva, dirigida por Pedro, Tiago e João, que era pregador da circuncisão. Paulo entrou na igreja, rapou a cabeça, fez voto, e Paulo foi arrebatado dentro do templo orando. Você sabia disso, pastor? Não. Vamos ler? Vamos ler. Paulo foi arrebatado dentro do templo orando. Vamos lá, 22:17 de Atos. Vamos provar isso aí. Vamos lá, vamos entender isso aí. Atos 22:17. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho. Paulo estava onde, irmão? Dentro do Templo. E o templo estava de pé mesmo? Será? Vamos confirmar em 2 Tessalonicenses 2:4. Vamos confirmar isso aí também, irmão. Nós temos que ter certeza do que estão falando para não pregar abobrinha, porque esse vídeo vai para vocês aí, abençoado, para vocês entenderem, aprender, né, a graça de Deus em Cristo, né? Que é maravilhoso entender isso aí. Vamos lá? No qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só uma perguntinha, irmão. Os abençoados aí. Jesus está voltando, não é assim que eles nos dizem nada? Se Jesus vir hoje, esse templo está de pé, irmão? Não. Não bate não, né, Juscelino? O templo que a Bíblia diz é o templo de Israel. Israel. Nem o de Macedo tem E validade. ainda se o judeu hoje for lá fazer o terceiro templo, é um templo feito por eles. Por ele, Os não, outros- não bíblico. Né? Os outros, Deus mandou fazer. E Esse quem se terceiro- assentou no templo de Deus querendo parecer Deus? Vamos ver quem é que sentou lá? Isso, irmão, isso está registrado na história. Isso está registrado em vários livros escritos, o livro do José está escrito isso. Pablo José. No ano 70, o general Tito entrou em Jerusalém, porque era uma profecia de Jesus, tá? Vamos confirmar isso, irmão? Lucas 19, 43 e 44. É uma profecia de Jesus. Jesus sobe no Monte das Oliveiras, sentado no jumentinho, olha para a cidade, sentado no jumentinho, chora e profetiza. Vamos ver, irmão? Virão dias em que teus inimigos se cercarão de trincheiras e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tiveste com a visitação de Deus. Essa profecia cumpriu ou não, irmão? Sim. Cumpriu, o tempo não está de pé. Só que a igreja atual aí. Ô irmão. Irmão Lomar, Fala. e outra coisa também que o pessoal pregou muito aí, falando que Paulo caiu de cavalo.
Tem algum nome cavalo aí? que Não, caiu? não. Paulo, a Bíblia diz que Paulo caiu por terra. Não caiu de Não cavalo. cavalo. O cavalo é os pregadores que inventaram aí para dar ênfase à pregação, irmão. Isso é coisa de carochinha, aqui não tem isso. Isso se fala os irmãos pernambucanos, isso é arrumadinho deles mesmo. Chumadinho deles mesmo, isso aí. Irmão, é muito entendimento. Nós só começamos aqui, ó, versículo de número 5. A esperança não traz confusão, ó. Desde Adão até Moisés, até a esperança não traz confusão. Ó, presta atenção, irmão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, ó, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Alguém tira, irmão, isso aí? Ou tem que buscar lá em cima no monte, jejuando, tem? Tem que buscar o Espírito Santo lá, ou aqui está dizendo que ele foi dado? Se foi dado, ele é eterno, né, irmão? Você sabia, pessoal, que os espíritos os homens que morriam antes da cruz não subiam para a eternidade? Você sabia disso? Eu vi há poucos dias no YouTube, vão pegar, estou pegando tudo aí. Você sabe por quê? Eu antes eu não sabia. Você sabe por quê que eles não subiam? Você sabe por quê? Não. Vamos explicar isso aí. João 3,13, vamos explicar? Isso foi Jesus que falou. Depois nós vamos para Mateus 27:51. Vamos ver? Vamos lá. João 3,13. Vamos ver o que Jesus falou? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí, irmão, eu aprendi que Enoque foi arrebatado para Deus. Mentira. Eu aprendi que Elias, nossa carruagem de fogo, foi para o céu. Mentira. Era a transladação dos profetas que Deus não deixava morrer. Lembra de Filipe no caminho de Emaús? Lembra? Sim. Lembra disso, irmão? Filipe foi levado, depois Filipe foi encontrado. Cristo tirou ele de lá, arrebatou ele de lá, transladou ele. Então, irmão, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do Homem. Vamos lá, Mateus 27:51. Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu com a ressurreição de Cristo? Vamos ler. Vamos ver. Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Continua. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ressuscitou os corpos que dormiam. Quem eram os espíritos que não subiam? É por isso que Deus chama, Paulo em Hebreus 12:9, ele fala assim, que Deus é Pai do nosso Espírito. E outra coisa, e Paulo diz ainda que nosso Espírito, ele foi aperfeiçoado, ele está perfeito. Sempre ainda, Né? Vamos lá, Hebreus 12:23. Vamos lá, Hebreus 12:23. Quem achou pode ler, irmão. Vamos lá. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos. Agora o que, irmão? Na nova aliança, a aliança eterna que ocultaram a teologia. Aperfeiçoados ainda. Aperfeiçoado, perfeito. Tem Bíblia que fala aperfeiçoado, perfeito. Irmão, isso é... Irmão, quando eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu não sabia que eu tinha um espírito perfeito, feito desde antes da fundação do mundo. Eu era chamado de pobre, miserável, pecador. Eu orava assim, irmão. Eu orava assim. Ó, eu, Senhor, que sou um verme. Eu orava assim. Eu orava. Ensinar o meu povo na época não era assim, porque segundo algumas das coisas que eu estudava na Bíblia, Deus me abriu o entendimento, isso aí era, como é que se diz? Eu estava chamando miséria, maldição para mim. Aí eu parei de fazer isso e ensinava os irmãos a fazer isso. Né? Irmãos, que coisa linda, vocês são todos abençoados, sabia? Você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado. Abençoada Maria, abençoada, 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 abençoada. Somos filhos.
Pensamos sim. A teologia te bota como miserável pecador para você depender do homem. É o sistema. Sistema. Não há um justo nenhum sequer. Romanos 3:23. Mas não havia até a cruz, né? Então, irmão, isso é. Então Deus nos deu o Espírito Santo. E por quê? E vamos confirmar se isso é verdade. Se ele deu o Espírito Santo mesmo, irmão. Efésios 1:13. Vamos confirmar. Se ele deu mesmo, o que ele fez com o Espírito Santo depois de dado? Vamos lá? Efésios 1:13. Ô irmão, eu acho que não vai dar terminar o capítulo todo não. Só vou dar meu testemunho para nós terminar. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmão, quando uma carta vai para uma pessoa, tem que ter o quê, irmão? Selo. O selo. Deus, como ele é onisciente, onipotente, onipresente, quando ele sela, alguém pode tirar esse selo, irmão? Não. Então foram selados com o Espírito Santo. O que é o selo do Espírito Santo? O Espírito Santo era o que Cristo pregava, irmão. Jesus na sua carne, ele pregava sobre o reino de Deus. O que era o reino de Deus? A vinda do Espírito Santo. Lembra que ele falou, ó, se eu não for, o Consolador não virá. Era a vinda do Espírito Santo. Ele pregava sobre o reino de Deus. Jesus, ele não pregava sobre a graça. Ele era a graça, mas a graça só ia ser pregada depois da ressurreição. Lembra de João 1,17? A lei foi dada por Moisés e a graça veio por Jesus Cristo. Então a graça, ela só foi otorgada depois da ressurreição. Porque Jesus, o corpo dele era um envelope no cumprimento da lei. Precisava cumprir Ezequiel, Jeremias, Isaías. Irmão, eu quero falar uma coisa para os irmãos, que Deus não deixou nada para o futuro. Ele fez tudo no seu corpo. Sabe por que ele falou isso? Vamos lá, Mateus, capítulo 24, versículo... Vamos ler o 34 também. 34 e 35. Vamos ver o que Jesus falou? Isso é a profecia dele na carne, tá? Depois do Espírito ele não lançou profecia não, só para João, vai. Com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Não passará a palavra de Jesus de Nazaré, irmão. O Jesus da carne. Porque Jesus era um filho profeta. Era um filho que profetizou e tudo que Jesus profetizou cumpriu-se, irmão. Então Jesus deixou nada para o futuro. O que ele deixou para o futuro? No seu sangue, a aliança eterna. O entendimento da graça e adorar a Deus o quê? No Espírito. Por que ele falou em João 4,24, irmão? Olha, mulher, né? A mulher falou para Jesus assim, olha, o Senhor diz que nós temos que adorar nesse monte Herezim. Mas o Senhor também fala que nós temos que adorar em Jerusalém. Nossos pais dizem que nós temos que adorar no monte Herezim. O Senhor fala que é em Jerusalém. O que Jesus respondeu para a mulher, irmão? Vem tempo, o tempo virá e a hora chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. E em verdade. A carne de Jesus, irmão. A teologia está tudo em cima da carne de Jesus. Sabe aonde? Nos livros históricos. Mateus, Lucas, João e Marcos. Esses quatro ele aplica para os irmãos. Acabando com a ressurreição de Cristo. Acabando com a graça de Deus. Né? Fazendo das pessoas escravas deles. Tirando os benefícios. Teremos os benefícios da cruz todinho, irmão. Todinho. Se eu for pregar os benefícios da cruz aqui, eu fico daqui até 5 horas da manhã e não consigo. É tanto benefício que Cristo realizou na cruz. E a igreja não sabe disso, irmão. Foi ocultada pela teologia. A teologia, os pastores, desculpe eu falar isso aí no vídeo, os pastores não obedecem a Cristo, eles obedecem à teologia. Quem é a teologia? Os fabricantes de revista, de Bíblia, eles obedecem porque vem tudo mastigado da teologia, eles obedecem à teologia, não entendendo a graça de Deus, e o povo sofrendo na escravidão. Irmão, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que... Hoje, irmão, eu durmo no meu travesseiro mais tranquilo. Sabe por quê? Não estou roubando ninguém, irmão. Hoje, ao contrário, eu ajudo as pessoas. Sem roubar ninguém. E falando a verdade, doa quem doer, irmão. Tem pastores aí que não gostam nem de ver minha cara. Nem de olhar para mim. Sabe por quê? Porque a mensagem da graça esvazia cofre. Muito bem de calçada, né? O evangelho da graça esvazia cofre, irmão.
esse, o evangelho da graça esvazia copo. Isso é muito triste, irmão, é muito triste. É muito triste isso aí. As pessoas dando dízimo sem saber para quem está dando. Claro que está dando para um, né? Para Deus. Então, irmão, estamos só aqui nesse versículo aqui, ó. Vamos lá para o versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Olha, irmão, coisa linda. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse a morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó, Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Nós estávamos lá como pecadores? Não. Nosso Cristo estava no céu. Morreu para aqueles pecadores da lei, irmão. Paulo está falando. Era para os que estavam debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Então, ó, versículo número 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Olha só. Olha só. E se seremos por ele salvos da ira. O que é salvo da ira? O que é salvo da ira, irmão? Do juízo que viria para o judeu, a queda do templo. Grande tribulação. Da grande tribulação, irmão. Olha que coisa linda. Versículo número 10. Porque se nós sendo, ó, inimigos, fomos reconciliados. Olha, Paulo dizendo ao gentio que eles eram inimigos de Deus. Não conhecia Deus, o gentio não conhecia Deus, irmão. Eles eram sem Deus no mundo, afastados da comunidade de Israel. Efésios 2:11. Eles eram afastados, não participavam da lei, porém eles foram salvos pela graça de Deus. Isso é glorioso, irmão. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Mas muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos, né, pela sua vida. Versículo 11. Em não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos lá, 2 Coríntios 5:18. Vamos lá, 2 Coríntios, vamos entender esse negócio de reconciliação. Vamos entender. 2 Coríntios 5:18, para entender isso aí. Vamos lá. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Nossa! Ai, meu Deus! Mais claro que é isso, só gema de ouro, né, irmão? O que Cristo reconciliou, irmão? O sistema cósmico estava separado, a lei separava, né? Aquele que não era participante da lei e aquele que era participante da lei separava, irmão. Você sabia que os leprosos em Jerusalém, os que tinham doença maligna, eles ficavam separados, levavam isso para um canto, irmão, e separavam eles da comunidade? Você sabia disso? Sim. Esses daí que o povo aí fala que eles tinham demônio, eles tinham espírito de loucura, né? Lá na era cristã, lá era difícil a medicina, médico, então a loucura lá era demais, né? A loucura era demais, e para Jesus, e aonde estava Jesus, que Jesus curava, o povo se interessava em participar. Era muita glória que Jesus, irmão, segundo a Bíblia aqui no livro de João, lá no último versículo da Bíblia, né? Diz lá que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não teria papel lá para escrever, porque ele fez muita coisa, irmão. Isso é muito glorioso, é muito interessante você entender isso. Então Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para consigo. Olha só, irmão, Deus estava em Cristo. E outra coisa, irmão, você sabia que o nome da carne de Jesus se chama Filho? Sabia disso? Filho. O nome da carne de Jesus era Filho. A carne de Jesus era Filho, porque ele se manifestou em carne. Primeiro, vamos lá, 1 Timóteo 3,16, vamos lá ver o que ele falou, vamos confirmar isso aí, irmão. O que aconteceu? Vamos lá, 1 Timóteo 3,16, pode ler. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade, Deus foi manifestado, é isso aí? É isso mesmo. Em corpo justificado no Espírito, visto que pelos anjos, pregado entre as nações,
crido no mundo, recebido na glória. Então o corpo de Jesus, o Filho era o que, irmão? A carne de Cristo. E outra coisa, quando Jesus vai lá para João 6,63, o Espírito dá vida e justificado. E a carne para nada? Para nada presta. Jesus que falou, a carne para nada presta. Mas a carne de Jesus salvou a humanidade, porque ele era o cumprimento da lei. Por isso que o livro de Apocalipse diz que ninguém tira nenhum J, ninguém tira, irmão, enquanto não cumprisse a lei. Jesus, ele é o cumprimento da lei, ele cumpriu certinho. Ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser a carne do mestre, do Criador. Ninguém. Os fariseus, Jesus chamava ele de quê? De hipócrita, atafado, pesado, né? As pessoas, nem você mesmo carrega, né? Vocês que não têm pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu com eles? Cada um começou, porque todos pecavam na lei, irmão. Nenhum justo havia sequer que não conseguia. Só Cristo, só Jesus na sua carne, ele cumpriu, né, a lei. Vamos lá, versículo de número 12, irmão. 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado, olha só, ó, daqui para, irmão, não vai dar tempo de testemunhar hoje não. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Olha, vamos entender, versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Até a lei estava o pecado no mundo, que é de Israel. O pessoal lê que esse mundo aqui é atual, ó. Por isso que não entende a Bíblia. Vamos lá. Até, ó, olha só, irmão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Olha que interessante, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Só até ali, irmão? Só até ali, porque Jesus ele cumpriu a lei e acabou com a morte. A morte espiritual Jesus eliminou na cruz, irmão. Sabia disso? Ah, irmão, quer dizer que eu posso fazer o que você quer? Pode, irmão. Pode beber, pode fumar, pode se prostituir, mas quem é que vai sofrer? Você. A carne vai pagar. Mas o seu espírito é perfeito. O nosso espírito é perfeito, né? Jesus falou assim, estáis pois firme em Gálatas 1,5. Estáis pois firme na liberdade que Cristo nos libertou. Não tornei de novo a entrar no jugo da servidão à lei. Gálatas 5,3, o que? Olha, Cristo nos libertou, mas não dá ocasião, não dá direito à carne. Porque a carne, ela grita, irmão. Irmão, eu sou casado há 34 anos, nunca traí minha esposa. Você só ir na esquina, aquele carrinho ali, ó, uma, duas, três, quatro mulheres. Não é diabo não, é um desejo do meu coração. Se eu quiser, mas aquele que tem o caráter cristão, o caráter de Cristo, não vai fazer isso. Por quê? Porque ele ama o seu Criador, ele sabe que ele é que o Pai do Espírito dele manda o Espírito dele. Então, porque se a carne... A carne, né? Depois de paga, né? A colheita nossa, a gente planta, a gente colhe. É colheita. Essa é verdadeira. É colheita. A gente planta, a gente colhe. Irmão, versículo de número 15. Olha só. Versículo de número 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, ó. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é olha só, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então Jesus não salvou todos, irmão, ele salvou muitos. Presta atenção, lá em Jerusalém, 16. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo, olha só, irmão, olha aqui, o juízo, olha só, 16, o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para a condenação, a lei, irmão, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Meu Deus, quando eu não tinha entendido isso. Meu Pai querido, vamos dar uma pulada aí no 17, vamos no 18. Depois eu volto nesse 17 aí. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, também por um só veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. 19, irmão. Porque,
porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quem? Adão, irmão. Foram feitos pecadores, presta atenção. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos o que? Justos. O tempo faltava ainda cair. Ao 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde, ó irmão, presta atenção, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21, assim, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça e para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Agora eu vou ler o 17, irmão. Vou ler o 17. Porque, olha só. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muitos mais os que receberam o dom da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem, irmão? Jesus Cristo, a sua ressurreição. Então o Espírito de Deus, depois da ressurreição, irmão, ele se tornou o verdadeiro Criador. O envelope da carne do próprio Deus se desfez naquele túmulo, né? Porque ele era o próprio Criador revestido de carne, como o irmão leu aqui. Então esse livro de Romanos aqui, se você ler ele todinho, os capítulos de 1, né? Capítulo 1 até o final do livro de Romanos, que são 16 capítulos, né? Rapaz, é muita coisa gostosa que tem aqui. Eu não conhecia. Irmão, eu não conhecia o livro de Gálatas, eu não conhecia o livro de Coríntios, eu não conhecia, porque a teologia só leva você para a lei. Só lei. E a lei foi abolida por Cristo. Não a letra profética, irmão. Eram os rudimentos da lei, tá? E o povo aí está cheio de rudimento. As denominações em rudimento por se você não cumprir, se você não vai ser salvo, se você não cumprir, você não vai ser salvo, se você não dá isso, você não vai ser salvo, você tem que passar por isso, você tem que passar por aquilo, não, você tem que ir no monte, você tem que descer, você tem que ir 5 horas da manhã, você tem que 3 horas da manhã lá, não, você tem que... Ai, irmão, tanta coisa que eu não nem lembrar, irmão. Você é verdadeiro escravo da religião. Está debaixo de maldição. Eu não vivia com a minha esposa, eu não tinha liberdade, eu não passeava com a minha esposa, eu não jantava, eu não almoçava no restaurante, não tinha liberdade, porque eu era líder, eu era obreiro, tinha que pegar na chifre do boi, porque esse é espelho, você tem que estar de frente, você não pode faltar ao trabalho, e vai te escravizando, que Deus vai te dar você vai ser ungido a pastor e vai embora, o pastor é Cristo, e você fica lá. Oh meu Deus, irmão, quanto entendimento. Mas Cristo, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todos, Ele sabe, conhece o nosso coração. Mas o meu testemunho vai ficar para outro dia aí, irmão Antônio. Nós já vamos terminar aí, né? Queremos agradecer aí os irmãos. Tem alguma pergunta a fazer, vocês? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Não, né? Isso é muito importante, isso é muito bom, né? Queremos agradecer a todos aqui nessa tarde. Desculpa aí, eu passei um pouquinho do horário, porque a gente fica empolgado quando é para a Bíblia. Eu fico louco que os irmãos aprendam, para não ser pego mais por essas pessoas. Isso é uma das coisas que nós homens temos que aprender a trabalhar em cima disso. Isso aí. Principalmente nós que somos ensinadores. Isso aí. Isso aí é muito importante. Mas vamos orar, irmão? Senhor Deus, Pai querido. Nós agradecemos, meu Deus. Obrigado mais um dia por estar aqui neste local, na casa do teu filho e da tua filha. Casa dessa família maravilhosa. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado pela vida de cada um. Ó Pai do nosso Espírito, muito obrigado por entender, conhecer, explicar, né, essa graça maravilhosa que é a revelação do terceiro céu dado do teu filho. O teu filho já partiu para a tua glória, mas deixou, né, o que é transcendental, os teus filhos, né, entender essa graça maravilhosa. Muito obrigado, ó Deus querido. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigado. Uma salva de palmas para Cristo, irmão. Amém.